Você já viu um CDB pagando 100, 110% do CDI e se perguntou se era bom mesmo ou se é algo que parece melhor do que realmente é? Nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre CDBDI, o que é, quanto rende e se realmente vale a pena para o seu dinheiro. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar entendendo o que é um CDB. CDB é um investimento de renda fixa, onde na prática você estará realizando um empréstimo de dinheiro para uma instituição financeira, podendo ser um grande banco, um banco médio ou um banco pequeno. Mas, independente do tamanho daquela instituição financeira, o ganho que você vai ter estará atrelado aos juros que foram contratados no momento inicial da aplicação. Vamos supor que você foi lá e emprestou R$10 mil para o Banco Itaú a uma taxa de 10% ao ano. Quando completar esse prazo de um ano, você vai ter acesso aos R$10 mil de volta, mais 10% desse valor, que seria o equivalente a R$1.000. E é dessa forma que você consegue ganhar dinheiro dentro de um CDB. E o que significa na prática o DI ou o CDI, como você provavelmente já deve ter escutado? Nada mais é do que uma métrica para definir a rentabilidade da sua aplicação, especificamente falando a respeito de um CDB pós-fixado. Então, o CDI, na prática, é justamente uma taxa referencial que anda em linha com a taxa Selic. Quando a taxa Selic, a taxa de juros, sobe, o CDI também sobe, então a rentabilidade da sua aplicação num CDB acaba subindo também. Por outro lado, quando a Selic cai, o CDI também cai, então a rentabilidade da sua aplicação também acaba diminuindo. Então, por exemplo, vamos supor que você investiu seu dinheiro num CDB que rende 100% do CDI. Se o CDI naquele presente momento estiver com uma taxa de 10% ao ano, vai significar que a sua aplicação vai render 10% ao ano. Se o CDI subir, porque a Selic subiu, a rentabilidade da sua aplicação também vai acabar subindo. Então, ao longo do tempo, o rendimento que você vai ter vai acabar variando, e é justamente por isso que esse tipo de CDB é conhecido como CDB pós-fixado, onde você tem uma taxa de referência que vai acabar variando ao longo do tempo. E saindo agora um pouco da teoria e partindo para a prática, quanto que efetivamente rende ou pode render um CDB-DI? Vamos olhar aqui alguns exemplos, considerando a taxa do CDI atual, que está em 14,65% ao ano. Se você investiu seu dinheiro em uma aplicação hoje que rende 100% do CDI, você vai ter uma rentabilidade de justamente 14,65% ao ano. Se o investimento tiver um rendimento de 105% do CDI, a rentabilidade será de 15,38%. 110% do CDI, a rentabilidade é de 16,12%. E quanto maior for o rendimento daquela aplicação em relação ao CDI, maior será, evidentemente, a rentabilidade da sua aplicação. Mas é importante ter em mente que no momento atual, o CDI está muito acima da sua média histórica. E em determinado momento no futuro, ele vai acabar reduzindo e voltando à média. E qual que é essa média histórica? Pegando aqui os dados de janeiro de 2010 até janeiro de 2025, nós temos que o CDI, ao longo de todo esse período, o 100% do CDI, rendeu 284,53%. Considerando esse prazo de 15 anos, nós temos que a rentabilidade média anual do CDI é de 9,39% ao ano. Então, se você investir em um título que rende 100% do CDI e segurar ele por exemplo, 10, 15 anos, a tendência é que a rentabilidade fique muito próxima desses 9,39%. Em alguns momentos vai render muito mais do que isso, porque a Selic estará muito elevado, e em outros momentos também vai render menos do que isso, porque a Selic estará muito baixa. E pegando como exemplo duas aplicações práticas que você pode inclusive realizar, eu peguei a primeira delas aqui, que é uma aplicação de baixo risco, no caso em um CDB do banco BTG Pactual, que hoje é uma das instituições financeiras mais valiosas do nosso país. Esse investimento em um CDB do BTG tem como valor mínimo de aplicação R$500, o vencimento dessa aplicação é em 2.924 dias, então é uma aplicação pensando mais a longo prazo, e a taxa oferecida pelo BTG Pactual é de 104,75% do CDI. E a outra que eu selecionei para vocês é uma aplicação de mais risco, que nesse caso é um CDB do banco BMG, onde o valor mínimo é de R$50,
O vencimento dessa aplicação é em 1.826 dias, então também é uma aplicação pensando mais a médio e longo prazo, e a rentabilidade oferecida é de 114% do CDI, e eu selecionei essas duas aplicações apenas para que você tenha um exemplo, mas é importante que você também conheça mais a respeito daquela instituição financeira antes de sair fazendo qualquer aplicação. Cabe destacar que para qualquer CDB que você decidir investir o seu dinheiro, você vai ter um desconto de imposto de renda na própria fonte, ou seja, quando você resgatar a sua aplicação, automaticamente um imposto será retido e irá diretamente para a conta da Receita Federal. E como que esse imposto é calculado? De acordo com o prazo da sua aplicação. Se você deixou o seu dinheiro num CDB por um prazo de até 180 dias, o imposto retido na fonte será de 22,5% sobre o rendimento. De 181 a 360 dias, o imposto é de 20%. De 361 dias a 720 dias, o imposto é de 17,5%. Por fim, se você deixar a sua aplicação por um prazo acima dos 720 dias, o imposto é de 15%. Sendo assim, o incentivo é para você deixar o seu dinheiro pelo maior tempo possível, porque assim você vai pagar menos imposto. Agora vamos falar em relação à segurança dos CDBs DIs. É um investimento seguro ou não? Primeiramente, para qualquer CDB que você decidir investir o seu dinheiro, você vai ter acesso a essa proteção que é do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege você até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, tendo como limite o valor de R$1 milhão que se renova a cada 4 anos. Sendo assim, para qualquer CDB que você decidir investir o seu dinheiro, se por algum motivo aquela instituição financeira vier a quebrar, você vai ter acesso a essa proteção. Então, por exemplo, você foi lá e investiu R$150 mil num CDB do banco BMG e ele de repente veio a quebrar. Você vai ter acesso a todo o seu dinheiro de volta, porque você não passou dos 250 mil. Por esse motivo, inclusive, é interessante você distribuir o seu patrimônio, caso você invista em diversos CDBs, para que em nenhum deles você acabe passando dos 250 mil. O segundo ponto importante de ser levado em conta quando a gente fala de segurança dentro do mercado de CDBs é em relação à instituição financeira. Uma coisa é você emprestar o seu dinheiro para um grande banco, como por exemplo o Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, e outra completamente diferente é você emprestar o seu dinheiro para um banco médio ou um banco pequeno, como por exemplo o Sofisa, Banco Master, Banco Inter e o Banco BMG. Quando você empresta para um grande banco, a rentabilidade tende a ser menor, mas a segurança é muito maior. Por outro lado, quando a gente fala de um banco pequeno, a segurança é menor, mas em contrapartida, o potencial de retorno acaba sendo mais elevado, como você conseguiu ver alguns minutos atrás nesse vídeo. Um CDB do Banco BMG rende muito mais do que um CDB do Banco BTG Pactual, e o que você pode fazer é diversificar sua carteira, colocando um pouco do seu dinheiro em CDBs mais arriscados, mas que oferecem uma maior rentabilidade, tendo como limite o FGC, e o restante do seu patrimônio você coloca em CDBs mais seguros, para que você tenha certeza que você vai ter o seu dinheiro de volta. E o terceiro risco a ser destacado é em relação à liquidez. Existem aplicações em CDBs onde você vai ter liquidez diária e outros apenas no vencimento. E qual que é a diferença? Liquidez diária significa que no momento que você quiser, você consegue pegar o seu dinheiro de volta, mesmo que aquele título tenha como vencimento um prazo de 5 ou 10 anos. Do outro lado, nós temos a liquidez no vencimento, onde o seu dinheiro fica preso até aquela data final. Então, se você investiu seu dinheiro num CDB, onde a liquidez é apenas no vencimento, e o vencimento é para daqui a 10 anos, o seu dinheiro vai acabar ficando preso por todo esse período. Por esse motivo, é importante que você faça essa avaliação e organize o seu patrimônio de acordo com os seus objetivos. Se você está fazendo uma aplicação mais de curto prazo, ou deixando um dinheiro guardado, mas que em determinado momento, de repente, você possa vir a precisar dele, o ideal é você buscar por uma aplicação que tenha liquidez diária. Por outro lado, se você tiver certeza que você não vai precisar daquele dinheiro, você pode pegar um título que tenha liquidez apenas no vencimento. E considerando todos os pontos que eu te apresentei em relação aos CDBs DIs, quando que pode valer a pena você investir o seu dinheiro neles? Vai valer a pena para você deixar a sua reserva de emergência, desde que seja de um grande banco e que ofereça para você liquidez diária, e pode fazer muito sentido também pensando em aplicações de curto e médio prazo para objetivos de curto e médio prazo. Para você, por exemplo, juntar dinheiro para dar entrada na sua casa própria daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, para você, por exemplo, juntar dinheiro para fazer uma viagem ou para ter um determinado gasto em específico. Por outro lado, pensando a longo prazo, os CDBs DIs não são interessantes porque eles não garantem para você
uma rentabilidade acima da inflação, acima do IPCA. Para esse caso, vai fazer mais sentido você investir o seu dinheiro em um CDB híbrido. E se você quer entender melhor quais são os diferentes tipos de CDB e outras diferentes aplicações para que você construa uma carteira de investimentos diversificada adequada ao seu perfil e aos seus objetivos, eu tenho um curso de investimentos onde você vai aprender a fazer tudo isso na prática, para que assim você invista o seu dinheiro com muito mais segurança e consiga ter um maior potencial de retorno pensando a longo prazo. Para você ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então nesse vídeo você conseguiu entender o que é um CDBDI, quanto que ele rende e em quais cenários faz sentido você investir o seu dinheiro lá. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado onde eu falo a respeito dos CDBs de modo geral para que você conheça todos os diferentes tipos, então é só você clicar na capa que você vai ser redirecionado para lá. Um grande abraço e até a próxima.